Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo dois textos na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta, no capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 13. Assim está escrito: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Esses dois textos que lemos para a nossa meditação nesta oportunidade, onde vamos falar sobre o conceito cristão do trabalho. Nós observamos, à luz da palavra de Deus, o próprio Deus dando exemplo de trabalho. Quando Deus decidiu trazer à realidade a criação de todas as coisas, Deus empenhou-se num trabalho. E esse trabalho, Deus o fez de maneira ordeira. Ele dividiu esse trabalho em 6 dias, com a criação dos céus, da terra, fazendo as divisões e fazendo a criação de todas as coisas, culminando com a criação do homem e, posteriormente, a criação da mulher. Ali completou-se o trabalho do Senhor. E diz a palavra que, havendo Deus feito toda a sua obra, no dia 7º, Deus abençoou, santificou a sua obra e descansou. É o que está escrito aqui no capítulo, parece-me que 2 de Gênesis. Diz assim, versículos 1 a 3. Assim os céus e todo o seu exército foram criados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então, observe que foi um trabalho nobre, digno, que o próprio Deus realizou, colocando cada coisa no seu devido lugar. E elas se mantêm até hoje. Ao longo do tempo, ele sempre continua trabalhando. Jesus, quando aqui veio, ele deixou registrado lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 9, a seguinte expressão. Capítulo 9, versículo de número 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a noite ela vai vir quando não houver mais nenhuma oportunidade para as pessoas trabalharem. Mas durante o dia era o momento certo, o momento exato para que as pessoas realizassem o seu trabalho. Um outro texto, o Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, observamos esta relação importante. O próprio Jesus, o seu trabalho, o seu desempenho, era um trabalho importante e necessário que ele realizava. E os apóstolos também tiveram o seu trabalho, a sua ocupação. E aqui Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica,
ele observou que começou a surgir no meio daquele povo, e principalmente o povo que servia a Deus, alguma coisa que estava em desacordo. Então, a orientação de Paulo, o ensino, era para que se observasse e cada um procurasse entender o teor daquela orientação. No capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz: procurei viver quietos e tratar dos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Eles já tinham sido orientados a respeito disso, mas ainda estava continuando. E Paulo diz: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. E lá no capítulo 3, que lemos também, era que alguns estavam andando desordenadamente e fazendo coisas vis, coisas que não são de valor, não são interessantes, não é algo prioritário. Agora, o que ele diz aqui é o seguinte: são aquelas pessoas que abandonam o trabalho, não se procuram um trabalho, querem viver a vida solta, mas desfrutando de todas as benesses e tendo todo o necessário. É neste sentido que Paulo fala, porque nós observamos e entendemos que existe no mundo e também no meio do povo de Deus muitas pessoas que sofrem necessidades, passam por algumas necessidades. E estas pessoas, à luz da Bíblia, elas precisam ser ajudadas, precisam ser assistidas. Não se pode deixá-la ao desamparo. Pegar esta palavra e lançar esta palavra sobre qualquer tipo de pessoa que não esteja trabalhando. Não. O que Paulo deixou certo aqui eram aqueles que não se lançavam ao trabalho, mas viviam na fé das pessoas. Vivia sendo pesado a um, a outro, e enfim, este era o caminho deles. Eles não se preocupavam com o trabalho, não foram afeitos para o trabalho. Então era com relação a estes que Paulo estava dizendo aqui: quem não trabalha também não come. E aqueles que andam desordenadamente, não trabalhando, estão fazendo coisas vãs, também é preciso que eles trabalhem com as mãos para que tenham o seu próprio sustento. Mais uma vez, diferente daqueles que são necessitados, que precisa um olhar cuidadoso da igreja e da comunidade cristã, sempre cuidando deles. Quando nós relatamos sobre o trabalho, nós observamos que o próprio Deus deu este exemplo. E quando ele colocou Adão no jardim do Éden, ele disse para o guardar e o lavrar. Ora, guardar e lavrar seria o trabalho de Adão. Então, desde lá, no jardim do Éden, Deus já havia instituído o trabalho para o povo, para as pessoas, para que eles tivessem uma ocupação no seu dia a dia. Então, nós observamos que quando vamos olhar o conceito cristão do trabalho, nós vamos observar em 6 pontos principais a relação do trabalho no conceito cristão. Em primeiro lugar, o trabalho é uma necessidade. Todos têm necessidade de um trabalho. Aqui no capítulo 4, que ele deixou escrito, ele diz: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Então, para tratar dos próprios negócios, é preciso trabalhar. Negócios vão exigir alguma verba, algum valor, alguma coisa. E como vamos arcar com isso se não temos um trabalho? Então é preciso trabalhar. Então o trabalho se torna uma necessidade. O trabalho não é um lazer, não é um faz de conta, não é uma coisa que a pessoa pode aceitar ou não. O trabalho é dever de todo homem lançar-se ao trabalho. Sobre ele pesa essa responsabilidade. Atualmente, as mulheres também têm se lançado com afinco ao trabalho.
e tem se duplicado o trabalho na vida delas, tanto o trabalho externo quanto o trabalho em casa. Mas todos eles reconhecem o trabalho como uma necessidade. E quando a pessoa está sem um trabalho, diz: eu preciso de um trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. O que é isto? É a necessidade. A pessoa sente que não pode ficar como está. Ela precisa, então, tratar dos seus negócios, e o trabalho é uma necessidade que vai certamente lhe suprir esta necessidade e dar condições de tratar dos seus próprios negócios sem que se fique pesado a quem quer que seja. Então, todos nós precisamos ter uma ocupação. Não podemos viver na dependência de outro a vida inteira. Os filhos que vêm como bênção de Deus para o seio da família, eles vêm e os pais são responsáveis por cuidar com a vestimenta, o alimento, a educação, o cuidado, tudo. Mas chega um momento em que eles já atingem a determinada idade e eles precisam também desta necessidade de ocupar-se com um trabalho e não viver a vida toda na dependência dos seus pais, porque isto é um peso muito ruim. Mas é preciso, então, entender que o trabalho é, em primeiro lugar, uma necessidade. Para arcar com aquilo que tensionamos ou desejamos, nós precisamos de um trabalho. Então, este trabalho, nós vamos ter ele em vista da necessidade que temos. Então, quem não trabalha, quem não gosta de trabalhar, já é outra coisa. É alguém que vive de maneira desordenadamente, porque entende que pode usufruir dos bens de alguém sem nenhum esforço. Não é assim que a palavra de Deus orienta. Ela orienta que, no conceito cristão do trabalho, ele é uma necessidade. Só está isento deste tipo quem tiver alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema que lhe impeça deste exercício. Não tendo isto, é dever, sim, de todo homem, de todo ser humano, ocupar-se num trabalho, numa necessidade. Segundo lugar, nós encontramos que é um mandamento, uma ordem. Paulo deixou escrito aqui, como vô-lo mandamos, e procureis ver que é tratar os vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Quer dizer, já foi dado uma ordem. Então, em segundo lugar, o conceito cristão de trabalho é que ele é um mandamento, é uma ordem, é um dever, deve ser cumprido. Então, desde que Deus iniciou todas as coisas, conforme eu disse a princípio, Deus começou dando exemplo, Deus começou trabalhando. Colocou Adão e deu a ele um trabalho. E assim foi sucessivamente. Depois chega lá na frente, Jesus vem e segue o mesmo caminho do Pai. E ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, não parou o seu trabalho, continua. Então é interessante observar que o trabalho é um mandamento, é uma lei que precisa ser obedecida. E ele existe justamente para isso, para tornar a vida digna, e o trabalho, ele é nobre, porque vai dignificar a pessoa e vai supri-la na sua necessidade. O terceiro ponto que nós encontramos está aqui no versículo 12, para que andeis honestamente com os que estão de fora. Andar de maneira que a vida, a conduta, seja um verdadeiro testemunho para aqueles que estão de fora, porque certamente estão olhando, estão observando, estão avaliando e, portanto, se alguém faz profissão de fé,
precisa ter este cuidado também, porque isto vai influir no testemunho que a pessoa vai estar transmitindo através dessa atitude. Então, é um testemunho. O crente, quando ele é diligente, ele é prudente, ele é cuidadoso, ele é trabalhador, ele atende às recomendações do Senhor Jesus. E aqueles que estão de fora vão observar, vão olhar e vão dizer, olha, fulano é dedicado, é trabalhador, é uma pessoa que sempre está ocupado, fazendo alguma coisa, nunca está na ociosidade, no peso deste ou daquele outro, mas é alguém que está procurando algo para fazer, para estar ocupado. Então, isto é um testemunho bonito que os de fora vão observar naquela pessoa. Então, nós temos também que ter o cuidado com o nosso testemunho com relação ao conceito cristão de trabalho. Então, um testemunho. Em quarto lugar, além de ele ser uma necessidade e de ser um mandamento e um testemunho, ele é também um meio de sustento. Porque o sustento só vem através de um trabalho. Havendo trabalho, haverá com certeza o sustento, porque o fruto daquele trabalho vai ser necessário para prover aquele sustento. Não tendo este trabalho, não vai ter o provimento necessário para o suprimento da vida. E aí vai se passar dificuldades. Mas então ele é um meio de sustento. Como Paulo escreveu na segunda carta, aqui no versículo 12, e diz, e não necessiteis de coisa alguma. E não necessiteis de coisa alguma. O trabalho tira esta dependência. E a pessoa não fica à mercê de outro. Mas ele, com o seu trabalho, ele vai ter o seu meio de sustentar-se. E a pessoa sente-se realizada, satisfeita, quando ela tem algo com que se ocupa no trabalho, porque sabe que dali virá um resultado que será necessário para o sustento da sua família, a continuação da sua vida aqui na terra. Então, é um meio de sustento. Então, não é justo se tornar pesado a outras pessoas, tendo um lugar para se trabalhar. Porque há pessoas que abrem mão do trabalho, não, eu vou abrir mão do trabalho e agora eu vou viver por aqui. Não, não é assim. Se tem um trabalho, fique no trabalho. Há muitas pessoas que às vezes abrem mão do trabalho e dizem, eu vou viver pela fé. Espera aí. Quem mandou abrir mão do trabalho? Se o trabalho foi criado por Deus. Deus não mandou abrir mão do trabalho. Viver pela fé, você vive em qualquer lugar, até mesmo trabalhando. Então é um conceito errado de que viver pela fé é viver sem trabalhar, mas é viver na fé do que os outros possam dar. Não é na fé de que ele vai receber alguma coisa, é que os outros possam dar para ele. Então vai viver na fé dos outros. E não é assim. À luz da palavra de Deus, nós precisamos viver, trabalhar, cuidar dos nossos próprios negócios. Assim, então, não estaremos dando um mau testemunho, não estaremos andando desordenadamente e nem estaremos praticando coisas vãs, coisas que não são úteis para Deus. Não tem valor nenhum para o reino de Deus. Então, é um meio de sustento. E, em quinto lugar, nós observamos no conceito que é uma ocupação digna. Não importa qual seja o tipo de trabalho que a pessoa esteja fazendo. Há alguém que classifica trabalho tal é digno e trabalho tal é indigno. A pessoa que faz aquele trabalho é indigno. Não. Tudo é trabalho. E cada um é capacitado para determinado tipo de trabalho. Existem aqueles que fazem determinados trabalhos que são vistos, mas existem outros que trabalham que o trabalho deles não são vistos porque as pessoas não querem ver.
o rejeitam, porque o consideram de valor inferior. Mas, à luz da palavra de Deus, tudo é um meio em que a pessoa está se ocupando dentro da capacidade dele, da especialidade dele, e dali ele vai receber o necessário para a continuidade da sua vida. Então, será para ele uma ocupação digna. Digno é a maneira que a pessoa precisa trabalhar. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 11, diz: porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então a esse mandamos, exortamos, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Em outro texto ele diz que quem não trabalha, também não come. É natural. Vai comer. O que não angariou com o trabalho, fica difícil. Bem, mas aqui, em quinto lugar, é uma ocupação digna. Então, todos devem encarar o trabalho como algo digno e fazê-lo com toda presteza. O apóstolo, escrevendo nas cartas, ele disse, fazendo para os homens como se estivesse fazendo para Deus, ou servindo aos homens como na presença de Deus, seja o servo, seja quem for. Então, o trabalho é isto, é algo que torna as pessoas dignas. E as pessoas, muitas das vezes, são conhecidas pelo trabalho que executam. Às vezes não sabe nem o nome. Fulano ali é um doutor, fulano ali é um médico, fulano ali é um mecânico, fulano ali é um que cuida da limpeza da cidade, que cuida para deixar as coisas tudo em ordem. Então, cada um é identificado com o trabalho que realiza. Então, esta identificação torna aquela pessoa digna do trabalho que ela faz. E no conceito cristão, nós entendemos assim. Então, deve-se ocupar nesta atividade que seja realmente digna e não vai ser tentado a viver na prática de coisas indignas. Então, o trabalho, quando produz a dignidade na vida das pessoas, ela vai bem, ela vai ser reconhecida pelo trabalho que faz. E em sexto lugar, o trabalho se torna também um bem para a comunidade da fé, ou seja, para a igreja. Por quê? Porque quando as pessoas estão trabalhando, eles estão unidos, estão irmanados, todos para o bem comum, e ali na comunidade da fé, aquele que está trabalhando de maneira digna, sendo um testemunho, certamente pode surgir ali algum necessitado, que não é o preguiçoso, que não é o aproveitador, que não é o explorador, que não é aquele que engana, mas é a pessoa que, na verdade, está atravessando por este momento tão difícil, e é ali que Deus espera que os nossos corações se movam para suprir a necessidade que eles têm. O apóstolo Tiago mesmo deixou escrito: se porventura vocês forem visitar alguém e lá observar que a pessoa tem necessidade de alguma coisa, e você foi embora e disser Deus abençoe, Deus vai continuar abençoando aquela pessoa, mas ela está com necessidade, que seria o momento de ser um instrumento de Deus para suprir aquela necessidade. A relação do trabalho ocioso é com relação àqueles que abrem mão e querem viver folgadamente. A palavra de Deus reprova este tipo de atitude. Então aqui está, neste ponto que nós observamos, no conceito cristão, o trabalho então, ele é útil, ele é necessário, ele é bom, ele vem para ajudar, ele vai trazer a realização na vida da pessoa. Então nós observamos 6 pontos aqui do conceito. O primeiro, que é uma necessidade. A necessidade. A pessoa precisa de um trabalho. Ela não pode ficar sem. Às vezes não é o trabalho dos sonhos, mas é um trabalho digno que vai suprir as necessidades. Então,
ele é uma necessidade. Em segundo lugar, é um mandamento, é uma ordem que todos devem trabalhar, salvo aqueles que tiver algum impedimento que não tenha condição para isso. Mas não sendo assim, todos devem se lançar ao trabalho. Em terceiro lugar, nós observamos que se torna também um testemunho. É alguém que observa, que admira e que fala bem daquela pessoa porque está ocupada num trabalho, está realizando com satisfação, com alegria e está tendo o necessário dentro do seu lar. Em quarto lugar, nós observamos que o trabalho é o meio de sustento, é de onde virá o recurso financeiro para que aquelas pessoas então tenham o necessário para levar para casa e não viver à míngua, mas ter o necessário para viver dia após dia debaixo da misericórdia de Deus, mas com o fruto do trabalho que foi realizado. Então ele é um meio de sustento. Em quinto lugar, é uma ocupação digna. Dizia antigamente até um ditado: o trabalho enobrece o homem, o trabalho dignifica o homem. Então o trabalho realmente ele vai trazer, uma condição digna para as pessoas, tanto homens quanto mulheres que estão no mercado de trabalho, eles o estão fazendo porque têm estas necessidades. É uma necessidade, é um mandamento, deve ser uma testemunha, um exemplo para outros e também o meio de sustento, por onde a pessoa vai se manter vivo, alimentado, calçado, vestido e alfabetizado. É também, conforme eu disse, em quinto lugar, uma condição que se torna digna. Você vê a dignidade do trabalhador quando ele está no trabalho dele. Ele está trabalhando, ele está empenhado, ele está ativo, está atento, está cuidadoso. Aquilo o torna digno. E quando são determinados trabalhos, quem fez isso foi fulano. Ah, fulano trabalha muito bem. Por quê? Porque a pessoa, aquele trabalho torna ela digna, que ela se esmera em fazer o melhor que ela pode para apresentar um trabalho limpo, brilhante, que as pessoas vão gostar daquele trabalho e não vão ter dificuldade de recompensá-lo por tão importante trabalho que a pessoa faz. E em sexto lugar, nós falamos que ele se torna, no caso da comunidade da fé, da igreja, ele se torna um bem para a igreja, porque vai atender algumas necessidades que ali vão surgir. Então veja como é importante a gente buscar entender na palavra de Deus que ela tem recursos e orientações para tudo, até para o trabalho. Até para o trabalho. Mas a palavra de Deus não é só as coisas relacionadas. Sim, mas o trabalho é de Deus. O trabalho foi preparado por Deus. O homem foi criado por Deus para o trabalho. Jó disse que o homem sai para o trabalho. Então nós encontramos estas situações que são importantes e são necessárias. Olha, Jó capítulo 5, versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho. Então, o próprio Jesus disse, quando as pessoas queriam viver somente do milagre de Jesus, Jesus multiplicou os pães, e as pessoas não foram no outro dia lá e disseram, nós vamos continuar lá de novo, tem comida de graça, vamos para lá. Jesus disse, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece, a qual o Filho do Homem dará àqueles que o servem. Então, trabalhai não pela comida que perece. Então, trabalhar é uma necessidade. A fé é uma devoção. Então, podemos exercer a fé no trabalho? Podemos, com certeza, sim. Então, é preciso atentarmos bem para isto. Então, que possamos, a partir de hoje, olharmos para o trabalho como deve ser visto e não procurar se esquivar, se esconder, se desculpar, porque não isso, porque não aquilo, porque eu não gosto desse trabalho, porque eu não gosto daquele outro, e eu só quero trabalhar no lugar que eu gosto, e por aí vai. Tudo isso são desculpas
para viver a custas de outros. Mas à luz da Bíblia, o verdadeiro cristão, ele não se deixa levar por esse estado de coisas. Ele sempre está procurando servir a Deus, ligado a um trabalho que vai sustentá-lo, que vai dignificá-lo e que vai torná-lo um testemunho, um exemplo para quem quer que seja. Então, sendo assim, é preciso atentar para isto. Então, quais são os pontos que listamos? Primeiro, o trabalho é uma necessidade. Segundo, é um mandamento. Terceiro, é um testemunho. Quarto, é um meio de sustento. Quinto, é uma ocupação digna. Sexto, é um bem para a igreja e para a sociedade também. Então estão aí. Então podemos, a partir de agora, observar e encarar o trabalho como sendo algo dado por Deus para a nossa realização como ser humano. E cuidar dos nossos próprios negócios e que não haja perturbação nenhuma, mas que todos vivam em plena harmonia, porque cada um está dentro da sua função, o seu trabalho, do cuidado com a sua família, com os seus queridos, e isto vai impactar numa sociedade que ela vai ter progresso, porque as pessoas estão produzindo, e produzindo com amor, com alegria, com fidelidade, com lealdade, porque sabe que daquele trabalho a sua vida depende do que vem para suprir a si e a sua família. Então, que o Senhor nos ajude e que possamos olhar o trabalho com os olhos no conceito cristão e nos atermos a ele para que o nome do Senhor seja glorificado. E que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.